Pterodáctilo, Velociraptor, Tiranossauro. Nomes que ecoam através do tempo, imortalizados no ecrã e na cultura popular como ícones de um mundo perdido. Tornaram-se símbolos da vida pré-histórica, gigantes de uma era esquecida. Contudo, por detrás da lenda, esconde-se uma verdade surpreendente e muito mais subtil. A criatura que batizou um gênero inteiro de colossos alados era, na realidade, modesta nas suas dimensões, do tamanho de um corvo, com um peso que não excedia o de um gato doméstico. Os monstros gigantescos que assombram os nossos filmes eram, de facto, seres completamente diferentes. A sua história começa não nos céus pré-históricos, mas numa prateleira poeirenta da Europa do século XVIII. No ano de 1784, o cientista italiano Cosimo Alessandro Collini examina um esqueleto bizarro, extraído das pedreiras de calcário da Baviera. A anatomia desafia a lógica. Membros anteriores mais longos que os posteriores, e um quarto dedo desproporcional, alongado como uma luneta. Confundido, Collini avança uma teoria. Trata-se de um animal marinho, talvez um parente antigo das focas, que usava estes apêndices bizarros como barbatanas. Durante 25 anos, esta convicção permaneceu inabalada. O fóssil foi catalogado como um habitante das profundezas oceânicas. Foi apenas em 1809 que o naturalista francês Georges Cuvier, com um olhar treinado, decifrou o enigma que confundira o mundo científico. A sua declaração mudaria para sempre a nossa compreensão do passado. Isto é um réptil voador. Ele batizou-o de Pterodáctilos, do grego dedo alado. A revelação foi sísmica. O choque na comunidade científica foi imenso. Milhões de anos antes das primeiras aves, os céus não pertenciam a elas, mas a lagartos com asas de couro. Mas a ironia do destino é implacável. O nome pterodáctilo enraizou-se de tal forma no imaginário coletivo que passou a designar, erradamente, todos os répteis voadores, independentemente do seu tamanho ou espécie. O verdadeiro Pterodactylus antiquus era uma criatura de delicadeza surpreendente. A sua envergadura de asas raramente ultrapassava 1 metro, menor que a de um albatroz moderno. O seu crânio, leve e alongado, terminava em mandíbulas retas, armadas com até 90 dentes cônicos e afiados. Os maiores, na frente, davam lugar a dentes progressivamente menores, uma ferramenta de precisão desenhada para uma única tarefa: capturar peixes escorregadios à superfície da água. O corpo, compacto, pesava entre 2 e 5 quilos. A leveza era a chave para o voo, e a natureza encontrou uma solução engenhosa: ossos pneumáticos, ocos e preenchidos por ar, tal como nas aves. As suas paredes, mais finas que uma folha de papel, sacrificavam a robustez em troca do domínio dos céus. Na parte de trás da cabeça dos adultos, uma crista de tecido mole exibia-se, ausente nos juvenis, um provável adorno para rituais de acasalamento. E as asas, uma maravilha da engenharia evolutiva. O quarto dedo da mão, alongado a proporções incríveis, servia de longarina para uma membrana de pele, o patágio, que se estendia até os membros posteriores. Os outros 3 dedos, livres e curtos, terminavam em garras afiadas. Assim, o pterodáctilo vive uma vida dupla. O gigante dos nossos pesadelos cinematográficos, um monstro que nunca existiu. O outro, uma criatura real, subtil e perfeitamente adaptada, cujo nome foi roubado pela sua própria fama. É um lembrete de que a história da vida na Terra é muitas vezes mais complexa e fascinante do que as lendas que criamos para a contar. As suas garras eram âncoras na verticalidade, um meio de se agarrar a falésias escarpadas ou aos ramos mais altos das árvores ancestrais. Mas a verdadeira maravilha da sua anatomia residia na sua envergadura. A asa não era um simples pedaço de pele esticada. Era uma complexa membrana biológica, uma obra de engenharia da evolução, irrigada por vasos sanguíneos e entrelaçada com fibras musculares. Esta estrutura viva permitia-lhe um controlo extraordinário, ajustando a forma e a tensão da asa a cada subtil mudança na corrente de ar,
transformando o vento num aliado. Para alçar voo, o pterodáctilo empregava uma técnica de uma elegância calculada. Virava-se de frente para o vento, desdobrava as suas imponentes asas e, como um marinheiro a içar uma vela, capturava o fluxo de ar que o elevava da terra. Um método que ecoa, milhões de anos mais tarde, nos morcegos modernos. Uma vez no ar, tornava-se um mestre do planeio, capaz de percorrer vastas distâncias com um esforço mínimo, quase sem bater as asas. A sua velocidade de cruzeiro podia atingir entre 30 e 50 km por hora. Um feito notável para uma criatura cujos antepassados tinham acabado de dominar a arte de rastejar. Estes répteis alados eram criaturas do dia. A sua visão excepcional, afinada para a luz solar, era a sua principal ferramenta de caça. Pairavam sobre as lagoas de águas rasas e os mares quentes do Mesozoico, os seus olhos perscrutando a superfície cintilante em busca de um brilho, de um movimento. Ao avistar uma presa, a sua descida era fulminante. Mergulhavam em direção à água, abriam o bico comprido e, com uma precisão cirúrgica, arrancavam a vítima da superfície, muitas vezes sem sequer tocar na água. O seu cardápio não se limitava à caça ativa. Por vezes, aproveitavam peixes mortos ou alimentavam-se de carcaças, desempenhando seu papel no complexo ecossistema da época. Contudo, ao focarmos no pterodáctilo, corremos o risco de ver apenas uma árvore numa floresta vasta e antiga. Ele era apenas uma espécie dentro de uma ordem colossal de seres voadores, os pterossauros. E é aqui que a verdadeira tapeçaria da vida se revela em toda a sua diversidade. Mais de 130 gêneros conhecidos, um espectro de formas e tamanhos que desafia a imaginação. Desde o minúsculo Anurognato, do tamanho de um pardal, até o monstruoso Quetzalcoatlus, com uma altura comparável à de uma girafa. O céu do Mesozoico não pertencia a uma única criatura, mas sim a uma legião dos mais incríveis seres alados que a fantasia pode conceber. Conheçamos um dos seus parentes mais próximos, o ranforrinco. Eis uma criatura de aparência verdadeiramente espetacular. Com uma envergadura de cerca de 1 metro e um peso de até 3 quilogramas, a sua característica mais distintiva era a sua longa cauda, terminada numa quilha em forma de losango. Esta cauda não era um mero adorno. Funcionava como um leme de alta precisão, permitindo-lhe executar viragens bruscas e manobras como armadas com dentes semelhantes a agulhas, projetados para a frente. Quando a boca se fechava, os dentes entrecruzavam-se, formando uma gaiola perfeita, uma armadilha ideal para presas escorregadias. A ciência moderna oferece-nos um vislumbre íntimo da sua vida. Nos estômagos fossilizados de ranforrincos, foram encontrados restos de peixes e cefalópodes. Até os seus coprólitos, os seus excrementos petrificados, contêm escamas e ossos, revelando-nos não apenas o que comiam, mas como o seu sistema digestivo processava o alimento. Agora, imaginemos o seu oposto absoluto, o Anurognato. Uma envergadura de apenas 35 a 50 centímetros e um peso de 40 gramas. Um pterossauro que caberia na palma da nossa mão. Os seus olhos enormes, virados para a frente, garantiam-lhe uma visão binocular apurada, essencial para calcular distâncias no escuro e achatado. Todas estas pistas apontam para uma única conclusão. O Anurognato era um caçador noturno de insetos. Visualizemos a noite jurássica. As estrelas brilham com uma intensidade desconhecida para nós. O ar é quente e denso. Sobre a superfície escura de uma lagoa, sombras minúsculas agitam-se em silêncio. É o Anurognato a iniciar a sua caçada. Ágeis como os morcegos, eles dançam no ar, capturando mariposas, escaravelhos e libélulas em pleno voo. Os seus pequenos dentes, afiados como agulhas, prendem a presa instantaneamente. Eram os pequenos fantasmas noturnos do Mesozoico. E então, algo de extraordinário aconteceu. No crepúsculo do Jurássico, uma nova linhagem de senhores dos céus emergiu. Eram os pterodactiloides, uma evolução radical que reescreveria as regras do voo pré-histórico. E eles mudaram absolutamente tudo. A cauda, outrora um leme ancestral, desapareceu.
Os seus pescoços alongaram-se, transformando-se em armas elegantes e mortíferas. As mandíbulas tornaram-se colossais, e em muitas espécies, os dentes deram lugar a bicos afiados, uma convergência notável com as aves que ainda estavam por vir. Em terra, as suas patas traseiras fortaleceram-se, permitindo-lhes não apenas arrastar-se desajeitadamente, mas caminhar com uma autoridade surpreendente. Mas a sua inovação mais impressionante foi a escala. Os pterodactiloides não apenas voavam, eles dominavam os céus como gigantes. Contemple o Pteranodon. Com uma envergadura que variava de 2,5 metros a uns impressionantes 8 metros, esta criatura era o mestre do voo planado. A sua silhueta era inconfundível, marcada por uma crista craniana maciça, que, por vezes, excedia o comprimento da própria cabeça. O seu bico, desprovido de dentes, era uma ferramenta perfeitamente adaptada para arrancar peixes da superfície do mar. Durante horas a fio, os pteranodons deslizavam sobre os vastos oceanos do Cretáceo, cavalgando as correntes de ar ascendentes com a mesma graça das fragatas modernas, perscrutando as águas abaixo em busca do brilho de um cardume, quase sem bater as asas. No entanto, mesmo a magnificência do pteranodon é eclipsada por um titã que desafia a imaginação. O seu nome ecoa o de uma divindade antiga, Quetzalcoatlus. Batizado em homenagem ao deus azteca da serpente emplumada, este pterossauro detém um recorde que talvez nunca seja quebrado, o da maior criatura que alguma vez voou na história da Terra. A sua envergadura estendia-se por 10, talvez 12 metros. Em terra, a sua cabeça erguia-se a uma altura de 3 metros, rivalizando com uma girafa. O seu peso estimado, 250 quilos, o equivalente a 3 homens adultos. A questão não é apenas como voava, mas como era sequer possível. O segredo residia numa anatomia de extremos. Ossos mais finos que uma folha de papel, ocos e cheios de ar, formavam um esqueleto de uma leveza fantasmagórica. Músculos peitorais imensos forneciam a potência para o bater das asas. Contudo, investigações recentes lançaram uma sombra de dúvida sobre a sua proeza aérea. Cientistas japoneses e franceses, através de modelos aerodinâmicos sofisticados, chegaram a uma conclusão surpreendente. O Quetzalcoatlus era, na melhor das hipóteses, um voador relutante. A carga nas suas asas era o dobro da suportada pela ave voadora mais pesada dos nossos dias, a abetarda gigante africana. A sua performance assemelhava-se mais à de um planador a motor de um só lugar do que à de um ser vivo, sugerindo que descolar era um esforço hercúleo, reservado apenas para emergências. Isto aponta para uma verdade chocante. O gigante passava a maior parte do seu tempo com os pés firmemente assentes no chão. E é aqui que a verdadeira natureza desta criatura se revela. Em terra, o Quetzalcoatlus transformava-se num predador de topo. O seu longo e poderoso pescoço, coroado por um bico afiado como uma lança, e as suas fortes patas traseiras, faziam dele um caçador implacável. Movia-se como as garças e cegonhas modernas, mas a uma escala de pesadelo, vagueando pelas planícies e margens de rios, abocanhando tudo o que o seu alcance permitia. Dinossauros de pequeno porte, lagartos e as crias incautas de outros animais. Há 70 milhões de anos, no território que hoje conhecemos como América do Norte, este gigante partilhava o seu mundo com um elenco de lendas. Os seus restos foram encontrados na célebre formação Hell Creek, um cemitério que nos conta histórias do tiranossauro, do triceratops e de vastos rebanhos de dinossauros com bico de pato. Visualize a cena. Manadas de hadrossauros pastam nas planícies abertas. Ao longe, a silhueta ameaçadora de um tiranossauro patrulha o horizonte. E a caminhar entre eles, elevando-se sobre a paisagem, está o Quetzalcoatlus, um pesadelo bípede de 3 metros de altura, com um bico do tamanho de um ser humano, um predador que caçava outros predadores. No entanto, um último mistério permanece. Os seus fósseis foram desenterrados a mais de 400 quilômetros da linha costeira mais próxima da sua época. Não há vestígios de grandes rios ou lagos nas imediações. Isto não aponta para um pescador costeiro,
mas para um caçador de planícies interiores, um soberano de um ecossistema há muito perdido. O Quetzalcoatlus não era apenas a maior criatura a voar. Era a prova de que a evolução, na sua busca incessante por domínio, pode criar seres que desafiam as nossas categorias mais básicas. Um monstro que era ao mesmo tempo céu e terra, uma fusão impossível de graça aérea e terror terrestre. Um céu que já não existe, pulsava com uma vida que desafia a nossa imaginação. Não era o domínio das aves, mas de um império alado construído sobre ossos ocos e membranas de pele. Este era o mundo dos pterossauros. Durante 160 milhões de anos, eles foram os mestres incontestáveis do oceano de ar do Mesozoico. A sua soberania era absoluta, a sua presença universal. Em todos os continentes, de um polo ao outro, sob o sol equatorial ou nas penumbras das florestas temperadas, um pterossauro rasgava os céus. A sua diversidade era um testemunho do poder da evolução. Nas densas matas pré-históricas, espécies diminutas, não maiores que um pardal, esvoaçavam entre a folhagem, caçando os insetos que zumbiam no ar úmido. Nos rios e lagos de água doce, predadores de tamanho médio mergulhavam com a precisão de um martim pescador, as suas mandíbulas serrilhadas capturando peixes prateados. Ao longo das vastas costas oceânicas, patrulhas aladas de pteranodontes planavam sobre as ondas, os seus olhos aguçados perscrutando as águas em busca de presas. E em terra, os gigantes reinavam. Criaturas como o Quetzalcoatlus, com uma envergadura de asas comparável à de uma pequena aeronave, caminhavam pelas planícies como gigantescas e surreais cegonhas, capturando qualquer animal que tivesse o azar de cruzar o seu caminho. O seu domínio parecia eterno, a sua linhagem inquebrável. Como pôde um império tão vasto e duradouro simplesmente desaparecer? Há 66 milhões de anos, o céu desabou. Um asteroide, um mensageiro rochoso do cosmos profundo, colidiu com a Terra. O impacto, centrado onde hoje se encontra o México, foi um evento de uma violência para lá da compreensão humana. Libertou a energia de 1.000 milhões de bombas atômicas, rasgando a crosta do planeta. Uma nuvem de poeira, rocha pulverizada e fuligem foi projetada para a estratosfera, um véu impenetrável que envolveu o globo e apagou o sol. A escuridão trouxe o frio. Um inverno de impacto, longo e implacável, instalou-se. As temperaturas globais caíram drasticamente. Sem a luz solar, as plantas, a base de toda a vida complexa, murcharam e morreram. As cadeias alimentares, tecidas ao longo de milhões de anos, desintegraram-se com uma velocidade aterradora. Para os pterossauros, os senhores do céu, não havia para onde fugir. O seu mundo, o seu alimento, a sua própria existência foram aniquilados. E assim, após um reinado de 160 milhões de anos, eles desapareceram para sempre. O seu silêncio ecoa através do tempo geológico, levantando uma questão fundamental. Que legado deixaram eles? Estão as aves que hoje vemos nos nossos céus ligadas a estes antigos titãs? A resposta da ciência é um inequívoco e fascinante não. As aves evoluíram de um grupo de dinossauros terópodes, bípedes e terrestres. Os pterossauros pertenciam a um ramo completamente distinto da árvore da vida dos arcossauros. Eles não deixaram descendentes. Nenhum animal vivo hoje pode traçar a sua linhagem até eles. A sua extinção foi total, um beco sem saída evolutivo. Esta finalidade torna-os ainda mais extraordinários. Um grupo inteiro de vertebrados voadores, que dominou os céus durante a maior parte da era dos dinossauros, foi varrido da existência sem deixar rastro genético. Restam apenas os seus ossos fossilizados e a nossa admiração. Quando um filme de ficção científica exibe um réptil voador gigante, a palavra que ecoa é quase sempre pterodáctilo. Mas a verdade é muito mais complexa e maravilhosa. O verdadeiro Pterodactylus era uma criatura relativamente pequena, do tamanho de um corvo, que se alimentava de peixes nas lagoas da Europa. Os monstros alados do nosso imaginário eram os Quetzalcoatlus, os Pteranodons, os Tropeognathus. Dezenas de gêneros, centenas de espécies,
cada uma com a sua história, o seu nicho ecológico, os seus segredos. A natureza passou 160 milhões de anos a experimentar com o voo reptiliano, e o resultado foi um espetáculo de formas e tamanhos, desde caçadores noturnos minúsculos a gigantes que faziam sombra sobre a Terra. O meteorito não fez distinções. O pequeno e o grande, o caçador de insetos e o gigante terrestre, todos partilharam o mesmo destino. Mas os seus fósseis contam-nos a sua história. Uma história de como a evolução pode gerar o inacreditável, de como a vida encontra um caminho para se elevar aos céus, de como criaturas com ossos mais finos que papel se podem tornar nos senhores de um oceano de ar. Hoje, nos salões silenciosos dos museus, os seus esqueletos estão suspensos, congelados em voo. Olhamo-los com reverência, tentando preencher as lacunas. De que cor era a sua pele? Tinham cristas coloridas para exibição? Os fósseis raramente guardam pigmentos. Que sons emitiam? As suas cristas ocas poderiam ter servido como câmaras de ressonância, amplificando chamamentos através das paisagens mesozoicas. Como criavam os seus filhos? Como comunicavam? Cada nova descoberta é uma janela para este mundo perdido. Na China, foi encontrado um fóssil de pterossauro com ovos preservados no seu interior. Uma visão íntima da sua biologia. Cada osso é uma palavra numa epopeia esquecida. Uma epopeia sobre a ascensão e queda de um império diferente de qualquer outro. Eles são um lembrete de que o domínio é transitório e que mesmo os mais magníficos soberanos do planeta podem ser reduzidos a nada mais do que um sussurro gravado em pedra, esperando pacientemente para ser ouvido. Nas profundezas do Brasil, uma laje de pedra revela um segredo congelado no tempo. Não apenas ossos, mas o fantasma de músculos e tecidos moles. A silhueta precisa de uma criatura que dominou os céus há milhões de anos. Cada fibra fossilizada é uma carta de um mundo perdido, detalhando a biologia de um réptil voador com uma clareza que antes julgávamos impossível. Do outro lado do Atlântico, nas terras que hoje chamamos de Romênia, erguem-se os ossos de um gigante. Um titã que viveu numa antiga ilha, um predador de topo cujo tamanho rivalizava com o de uma girafa. A sua existência, uma adaptação notável à vida insular, desafia as nossas noções pré-concebidas sobre os limites da vida e da forma. A ciência não repousa. O seu avanço é uma maré inexorável que desenterra verdades. É possível que, dentro de 10 anos, o nosso conhecimento sobre os pterossauros seja 10 vezes maior do que é hoje. Cada nova escavação, cada análise tecnológica, reescreve capítulos inteiros da pré-história. Até lá, resta-nos olhar para o céu e imaginar. Imaginemos uma manhã tépida do Jurássico. O sol eleva-se sobre uma lagoa serena, a sua luz dourada a trespassar a névoa matinal. Sobre a água, um bando de ranforrincos desliza, os seus bicos longos e repletos de dentes afiados a arrancar peixes da superfície num piscar de olhos. Na floresta adjacente, os anurognatos, caçadores noturnos de insetos com rostos de coruja, recolhem aos seus abrigos após uma noite de atividade frenética. Sobre uma falésia, um pterossauro maior senta-se, majestoso. Abre as suas asas de couro, sentindo a brisa, e com um único e poderoso impulso, lança-se no vazio. O ar está vivo, pulsante com o bater de asas membranosas. O céu não é um espaço vazio, é um reino, um império tridimensional. O céu pertencia-lhes. A paleontologia, na sua essência, é a nossa única máquina do tempo. Cada fóssil é uma janela para o passado profundo, uma fotografia tirada com a luz de uma era extinta. Cada descoberta é uma página arrancada do vasto livro da história da Terra. Os cientistas, como criptógrafos pacientes, leem estas páginas, decifram os seus códigos e interpretam as suas narrativas. E, através do seu trabalho, partilham conosco as histórias espantosas de mundos que já não existem. Por isso, da próxima vez que alguém apontar para uma ilustração e chamar a um lagarto voador pterodáctilo, não se apresse a corrigi-lo com severidade. Sorria e partilhe a história. A história de como um pequeno pescador do tamanho de um corvo, o Pterodactylus anticus,
se tornou o símbolo acidental de toda uma ordem de répteis voadores, simplesmente por ter sido o primeiro a ser descoberto. Conte a história da incrível diversidade dos pterossauros, desde criaturas do tamanho de um pardal até gigantes com uma envergadura de asas comparável à de um pequeno avião. É a história de como a ciência, a partir de fragmentos de osso quebrados e espalhados, reconstrói ecossistemas inteiros, desvenda os segredos da biomecânica e da evolução, e dá vida a criaturas que nenhum olho humano jamais viu. Cada osso é uma palavra, cada esqueleto uma frase, e juntos contam uma epopeia que se estende por mais de 150 milhões de anos. O céu que eles comandaram é o mesmo céu que hoje contemplamos. As nuvens que eles atravessaram são formadas pela mesma água. O vento que sustentava as suas asas é o mesmo vento que hoje nos toca no rosto. Olhar para cima é recordar um tempo em que o domínio do ar pertencia a uma linhagem diferente, um testemunho silencioso de que todos os impérios, mesmo os da vida, são efêmeros. O seu legado não está apenas nas rochas, mas na própria ideia de que o impossível pode, um dia, tomar os céus. 150 milhões de anos atrás, os céus do nosso planeta não pertenciam às aves, mas a uma dinastia de répteis alados. Sob o sol do Jurássico, estas criaturas majestosas planavam sobre mares ancestrais, as suas sombras deslizando sobre águas tépidas e repletas de vida. Com asas de couro esticadas sobre ossos leves, eles eram os mestres indiscutíveis do ar. Patrulhavam os litorais de continentes há muito perdidos, mergulhando com uma precisão letal para arrebatar peixes das ondas. O seu domínio era absoluto, um testemunho silencioso de uma era em que o mundo pulsava com uma força selvagem e primitiva. Hoje, restam apenas os seus ossos, sussurros petrificados de um tempo em que os dragões, de facto, governavam os céus.